Fala pessoal do Arenês, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a nossa gravação é um pouquinho diferente, com as autarquias aqui do Colégio ESO. Max, Cauã, Grande Davi e Luiz, alunos aqui do nosso querido colégio, que vão participar hoje falando sobre o futebol, tanto europeu como a nossa Libertadores, e hoje que tem Sul-Americano também, né, gente? Tem. Né? Mas vamos começar primeiro falando sobre a Libertadores. Ontem Grêmio e Flamengo tiveram atuando e alguns resultados. Empate, né, gente? Empate foi. Como foi o jogo, Davi? O Grêmio perdeu do Razão. A altitude é difícil, né? Os times lá, porque time que joga na altitude, eles costumam muito garantir logo o resultado de casa para tentar vir aqui pro Brasil ou sair do país deles, para tentar pelo menos um empate para se classificar em segundo, ou se o grupo for muito fácil, se classifica primeiro, né? É sempre muito difícil. O Flamengo ele é um time bom, tem um Tite, né? Técnico bom, mas foi só, assim, digamos que pegar um joguinho mais difícil, né? Tava jogando ali contra o Nova Iguaçu, esse time assim do Campeonato Carioca e... Sim. Todo poderoso Campeonato Carioca. E aí, Max, sobre os times de ontem, dos times brasileiros, Grêmio e Flamengo, Foram dois jogos muito abaixo, principalmente Flamengo, né? principalmente o Flamengo. O pessoal esperava que... É o favorito, né? Sim. Palmeiras, Sim, a galera sim, esperou o uma Palmeiras, goleada. esperava uma goleada, mas que não veio. O Flamengo não levava gol a 12 jogos, levou ontem com um a menos, inclusive. Um a menos. Um a menos. E mostra que aparentemente vai ser complicado para os dois times, né? Sem dúvida. Cauã, surpresa nesses dois jogos do time brasileiro? Surpresa, porque os dois são favoritos, né? Inclusive são maiores que os rivais, né? Verdade. Então aí as casas de aposta aí lucraram bastante nesse... Eu perdi, né? Vamos falar em casa de aposta, Luiz, e aí? Eu perdi. Chegou no assunto ruim agora. A zebra velho. veio pra mim. O que é que você achou também desses dois resultados, cara? Cara, o jogo do Flamengo eu assisti, foi muito feio. Jogo feio. Era pra ter saído 2-1, o time lá também perdeu muito gol. E Certo. o Flamengo não saiu como esperado. Já o Grêmio, eu ia apostar no Grêmio também, mas com a da altitude aí já não botei pra zebra no O negócio da altitude é... A altitude é um fator. Já são acostumados complicado. já, os caras aí já. Porque eles jogam bem no habitat deles, mas quando eles vêm pra cá eles também jogam bem. Pra já... quem vai visitar lá, É, tem que se correta. acostumar, tem que chegar mais cedo assim que eu digo, Não, alguns só dias pra- antes, né? Só para recordar que o Ceará não sentiu essa dificuldade. Ganhou lá, não foi só, Ganhou, né? Ganhou. Contra o Destrópolis. Muito bem. Beleza, vamos passar pra frente? Bora. Um pouquinho aí da Sul-Americana, Davi, que joga hoje, Fortaleza. Estreia, né? Estreia. Fortaleza e Sportivo Trinidense. A Fortaleza não vem na boa fase, né? Mas assim, eu acho. O que pode se esperar é o Fortaleza ter a vitória, não vem na fase boa, mas a gente sabe que tem uma disparidadezinha de elenco, querendo ou não. E sobre a fase, eu acho que o Vojvoda já teve situação bem piores. A gente viu no Campeonato Brasileiro que ele era lanterna e foi para uma pré-Libertadores. Ano passado chegou na final da Sul-Americana. E eu acho que todo time passa por uma fase ruim, independente se for o melhor time do mundo, desde o pior. Sim. Então eu acho que o Fortaleza pode reverter a situação começando nesse jogo para se classificar em primeiro, um jogo difícil da Sul-Americana, mas acredito na vitória. Calma, será um jogo fácil, Fortaleza? Cara, apesar da má fase, eu acredito que vai ser um jogo aí só pra garantir ponto pra quando for contra o Boca Juniors fazer um bom jogo e se Tem que se classificar. sair bem, viu? Luiz? Nesse grupo não pode perder não, porque Principalmente o dentro de Boca Juniors casa. tá aí. Principalmente dentro de casa. Tem Max? Fortaleza é fazer saldo. O Fortaleza, o pessoal tá vendo o Fortaleza como o segundo, né, favorito desse grupo, por causa que o Boca Juniors é o Boca Juniors. E só entra um, né? E só entra um, então o Fortaleza tem que garantir a vitória contra os dois mais fracos, né, do grupo. Pra... tem altitude também. Para poder tentar um empate, por exemplo, contra o Boca Juniors e tentar ficar em primeiro no grupo. Isso aí. Outra vez você vem pra final já mais confiante, né? Confiante, sem dúvida. Ontem teve estreia da Sula também, ontem teve jogos também de dois brasileiros. Que foi o Atlético O Atlético Paranaense Paranaense e ganhou, o né, Bragantino. Foi 3 jogos, Não, foi foi o Internacional, o Atlético Paranaense e o Corinthians. Como foi os resultados? 4-1. 4x1 para o Atlético Paranaense e o Inter. Corinthians empatando. Um a O um. Corinthians jogou Boa. uma Corinthians empatando. Excelente. Então esperamos o Fortaleza aí uma boa campanha, que ano passado foi até a final,
passado pegou Mas time mais difíceis, assim. também foi nessa situação também O grupo aconteceu, tinha, né? o grupo tinha mais gente boa do que esse grupo, né? Assim, a gente olha pra esse grupo e vê, não, vai ser só o Boca Juniors e Fortaleza, mas ano passado tinha uma galerinha a mais, tinha São Lourenço, tinha Palestino. Beleza. Então a gente falou um pouquinho sobre a Libertadores, Sul-Americana, vamos entrar agora na seleção brasileira que teve 2 amistosos, Davi. E aí, meu irmão? A seleção brasileira, muita gente esperava uma massa, que a seleção brasileira ia tomar, a Inglaterra e a Espanha são 2 seleções fortíssimas, mas a Espanha estava no mesmo padrão do Brasil, estava numa reconstrução, não vinha bem das pernas, o Brasil também não, desde que perdeu a Copa América contra a Argentina. E, cara, contra a Inglaterra foi um jogo assim, seguro, né? Todos os jogadores que entraram jogaram bem, né? O Fabrício, o Bruno e o Beraldo estrearam, jogaram muito, mas contra a Espanha talvez não tenham tido o mesmo rendimento, apesar dos 2 pênaltis garfados, né? Daniel, manda um abraço. Meu amigo, o Daniel brincou com o Beraldo. Mas, assim, contra a Inglaterra foi um bom jogo, né? O Brasil atacou muito, não deixou a Inglaterra jogar direito. Contra a Espanha, eu gostei muito que o Brasil teve lá a atitude de buscar o resultado, mesmo tendo sido roubado, né, entre aspas. Entendi. Né? O Hendrick entrou, tem estrela, o cara tem estrela. Cauã, você que é fã do futebol inglês, Brasil e Inglaterra, aquele jogo. Cara, como eu disse, né? O Brasil foi corajoso e tal. Todo mundo esperava que a Inglaterra faria um jogo tranquilo e tal. Mas aí o meio de campo do Brasil entrou meio frio no jogo, com alguns sustos, mas se acostumou com o jogo, foi tendo a posse, o meio campo foi ganhando, o Lucas Paquetá foi crescendo. Deixou até uns memes, né? Que o Bellingham pediu permissão pra jogar pro Paquetá, né? O Paquetá tá querendo ele ser expulso ali. Aí, mas foi isso, o Brasil foi corajoso. O menino Hendrick joga muito bem sem a bola, né? Posicionado, sempre ali no rebote. Vimos isso nos 2 jogos, né? Mas o menino tem estrela, que nem ele disse. Pra cima é só futuro aí. Max, Brasil e Espanha, sobre esse jogo, meu irmão. Cara, Brasil e Espanha eu acho que é unânime, né? Que ninguém gostou do jogo, ninguém gostou da arbitragem. Não, do jogo eu digo por conta da arbitragem, né? Porque o Brasil foi... O jogo ficou meio marcado pela arbitragem também, né? Foi justamente isso. Tanto que o placar moral teria sido 3-1 pro Brasil, né? Mas foi um jogo em que o Brasil se mostrou firme no jogo, se mostrou presente no campo. Não tanto no primeiro tempo tanto como contra a Inglaterra, como esse jogo contra a Espanha deixou a desejar no primeiro tempo. Mas a seleção da Espanha vem também com muitas promessas fortes, como o próprio Yamal, né? E Garoto novo, né? jogou muito. O Olmo também. 16 anos, O homem tem 25, 26. Pois é, são jovens que estão pesando. Mas o Brasil não sentiu tanto assim a pressão mesmo, foi mais por conta da arbitragem. Verdade. Aquele Luiz. meio campo da Espanha é brincadeira, né? Eu não Luiz, assisti, sobre os 2 jogos da seleção, né? Você assistiu. assisti só o da Espanha. Mas a sua avaliação sobre esses 2 amistosos que teoricamente eram pesados, né? Adversários assim Espanha fortes, jogando né? fora os 2 jogos. Como é que você analisa essas 2 partidas? Eu acho que foi muito bem. O Brasil, logo no primeiro jogo, eu pensava que o Brasil ia perder por ser a Inglaterra, né? Sim. Muitos jogadores bons, mas conseguiu sair com a vitória. O menino Hendrick aí brilhou. Contra a Espanha também a arbitragem deixou a desejar. Mas aí eu gostei que o Brasil foi buscar o resultado no segundo tempo, ali no finalzinho já, faltando 1 minuto. Um empate, tá bom, fora de casa. Foram 2 resultados interessantes, viu? 2 resultados interessantes. Como o Max falou, a Espanha, nosso resultado moral era nosso, né? Nossa. Infelizmente. E aí também uma coisa, é muito interessante porque a gente vê muitos jogadores que são bons pelos seus clubes, mas não rendem muito pela seleção, né? O Vinícius Júnior é um exemplo. Mas o Hendrick, cara, primeiro assim, né? 2 jogos ele como titular não. Mais minutagem dele em campo, o Fernando Diniz ele jogou pouco tempo contra a Argentina, mas você tava ali precisando de um cara para fazer gol, aí entrou o Hendrick que talvez ninguém esperava tanto, aí ele pegou, fez 2 gols, em 2 estádios grandes, né? O Wembley e Santiago Bernabéu, diante das torcidas rivais, né? Sentiu a pressão, tá acostumado. Excelente. Falamos aí, vamos lembrar qual foi o tempo que a gente já falou agora? Libertadores, Sul-Americana, Brasil. Vamos pra Champions. Pra você que assiste o Arena Êxodo, não é só campeonato regional não, viu? Brasileiro, estadual, nordestão. Tem uma galera aqui que faz também a cobertura do futebol europeu, não é não, Calma? Vamos falar da Champions? Quem quer falar primeiro aí? Quartas de final aí, Vamos falar sobre as quartas? Puxa, Luiz. Esse confronto aí,
Arsenal e Bayern, Real Madrid e Pesado, hein? City, PSG e Barcelona, Atlético de Madrid e Borussia. E aí, Carlãozinho, o que é que você acha aí desses Vamos lá. confrontos? Vamos falar sobre o mais esperado, né? Liverpool no Parque. City e Real Madrid, né? Cara, o Real Madrid vem sendo pelo seu campeonato, né? Na Liga. E fazendo tudo direitinho, não, sem passar susto. Tomou ali um susto contra o Girona, né? Do grupo City. Mas agora segue líder e provavelmente já está encaminhado esse título da La Liga. Vem muito bem. Por outro lado, o City vem disputando aí bravamente o título contra Arsenal e Liverpool. No último confronto do City foi 0-0 contra o Arsenal. Um jogo equilibrado e tal, mas para vencer do Real Madrid você tinha que vencer e convencer praticamente todos os jogos, principalmente o Real Madrid na Champions, né? Camisa pesa, né? Camisa pesa. Aí tem que aproveitar esses últimos jogos aí para ganhar confiança para fazer um ótimo jogo contra o Real Madrid. Mas, inclusive, nisso aí eu boto minhas fichas no City. Apesar de tudo, o City acho que... Todo momento, né, pelo futebol. Davi? Eu apostava, né, desde o início, eu acreditava que Real Madrid e City fariam a final, né, era a final ideal, né, o Bayern de Munique eu até acreditava, mas andou um pouco por causa do treinador, né, as peças aí, o Harry Kane é meio zicado. Mas, cara, desse jogo é muito difícil você palpitar, porque você tem um Real Madrid que, né, se o Mbappé vier, já vai ser um time muito mais, 2 vezes mais forte, que tem Bellingham, Vinícius Júnior, Rodrigo. Você pode, assim, é um jogo parelho com os 2 melhores times do mundo, mas você falando de Manchester City, né, você vê um time organizado que sabe o que está fazendo, com um ótimo treinador, e com o Haaland, com a máquina de gols, com o De Bruyne em boa fase. E um tal de Rodri, né? Que vem esse cara, fica há 60 e poucos jogos. Tá há 1 ano sem perder esse cara, velho. É um jogo muito parelho, né? Acredito que vai ser uma partida disputada, tanto quanto a que foi nas semis do ano passado, ano retrasado, quer dizer, foi 4-3 e uma virada histórica do Real Madrid. Mas eu ainda assim vou no Manchester City. Max? Eu acho que o primeiro jogo, como vai ser no Bernabéu, né? O pessoal tem aquela história de que os 90 minutos no Bernabéu são muito longos, né? Então acho que o Real Madrid no primeiro jogo vai tentar abrir uma vantagem boa para levar pro estádio do City, mas eu ainda assim eu acho que pelo próprio Guardiola, pelo jeito que o Guardiola gosta de jogar, vai dar City. Não digo tanto por causa do Haaland, porque o Haaland tá meio apagado ultimamente, ele tá meio deixando a desejar. Perdeu alguns gols contra o Arsenal. Contra o Arsenal ele foi apagado. Mas eu acho que o City ainda leva. Luiz, considerações finais? Cara, eu acho que vai pesar. Vai ser um jogo muito disputado. Mas eu acho que o Real Madrid vai passar dessa fase, vai deixar o City na saudade. Excelente. Um jogo vai ser decidido nos 80 minutos, né? Não vai ser... Próximo programa a gente vai continuar falando sobre o futebol europeu, tá? Seleções. Hoje o tempo foi um pouquinho mais corrido, mas deu para aproveitar. Mas valeu, obrigado pela presença de vocês. Acompanhe a gente, ó, compartilhe, os meninos são bons, os meninos entendem. E aí a gente se encontra no próximo programa, tá bom? Valeu, gente, um abraço.